Oi, Bia. Se eu consigo fixar aqui, ver se eu aprendo. Aí, gente, olha lá. Diz que tem que ficar segurando, né? Tô segurando, não tô conseguindo. Oiê, gente. Não tô conseguindo fixar o comentário, porque eu acho que eu não sei fazer isso. Ah! Ai, ai, que burra, não? Tô aprendendo, gente. Esse negócio de fazer live, vocês sabem, eu sempre acabo fazendo com mais gente, porque... Agora foi. Tô aqui tomando um café. Cafezinho da tarde. E vamos falar, né, de intuição, aproveitar essa carta incrível que eu trouxe aqui comigo, inclusive tá aqui do lado. Deixa eu tirar porque fica dando reflexo, é que aí eu tiro o óculos e eu enxergo como? Estranho. Como vocês estão? Vocês estão bem? Nessa sexta-feira, nesse sextou? Se podem falar aqui embaixo o que vocês quiserem. Se quiserem mandar pergunta, podem mandar. A gente vai falar bastante sobre intuição. Eu quase não... Aí lá o WhatsApp. Eu quase não fiz essa live hoje, porque eu quase não me respeito no meu tempo, assim. Eu acho que eu consigo dar conta de tudo na minha vida. Tô aprendendo, gente. Estamos tudo nessa... de aprender, me embolei, mas consegui me achar e estou aqui com meu café. Mas vamos lá, eu tava dando um tempinho, já tem algumas pessoas, e honrando vocês que chegaram cedo, vamos começar a conversar. Eu amo esta carta, gente, eu sou apaixonada por essa carta. Ai, aqui não foca direito, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre ela antes da gente entrar no papo de intuição. A papisa, ela pode ser a papisa ou ela pode ser a sacerdotisa, dependendo do baralho. Tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala de outro. No meu tá escrito The High Priestess, é a papisa mesmo. Eu acho que na história da humanidade, se eu não me engano, só teve uma mulher que foi papisa. Tem até acho que um filme sobre ela, mas eu não vi, não tenho as informações totais, então não vou falar, pra não falar merda. Mas essa aqui, o que que ela carrega? Ela tem um pergaminho aqui com ela. Tá escrito, agora que eu vi, gente, pra mim era só um pergaminho, tá escrito Torá, ou Tora. E eu sei que isso é alguma coisa, acho que do judaísmo, não sei se alguém aqui é judeu, judia, no caso só tem mulher. Enfim, aqui em volta ela tem uns romãs, vocês estão vendo? Ai, que saco! Enfim, tem uns romãzinhos, isso aqui são romãs, aquela frutinha do Natal. Aí aqui a gente tem um pilar preto, aqui a gente tem um pilar branco. Ela tem essas luas aqui em cima da testa dela, ela tem essa lua aqui. E em alguns casos, em algumas representações, ela tem um gato preto. A minha, eu achei que tinha também. Pode ser que ele tenha fugido um pouco. O que que representa todos esses elementos? Quando a gente vai fazer uma leitura de tarô, tem um amigo que fala que ele é só uma desculpa para nossa intuição. Ele é só um jeito da gente olhar e conseguir associar as coisas que a gente já intui através das imagens. Porque, afinal de contas, a gente tá aqui, né? A gente tá no 3D. E às vezes acessar as coisas que são muito sutis às vezes é difícil. Às vezes a gente precisa de um cristal, às vezes a gente precisa do reiki, às vezes a gente precisa de um oráculo. Eu, no meu caso, me dou muito bem com esse tarô. Então vamos analisar esses símbolos para vocês entenderem por que ela é tão da intuição. Ela tem luas, várias luas, né? Ela tem essa lua aqui no pé e ela tem essa lua aqui na cabeça. A lua é a representação do feminino, como vocês sabem, da ancestralidade.
ela é a nossa conexão com o nosso instinto. Quem aqui é da Cosmic Plan, eu acho que já ouviu a Ana falar sobre eu não sei se é um mito, se é uma lenda ou se é realmente uma crença, de que a Lua, ela é alguma coisa do tipo, lá, a pessoa que quer passar informação não lembra, mas que ela contém exatamente isso da gente, ela é a nossa parte animal, todo o nosso lado animal estaria na Lua. E está separada, né, da gente, está orbitando no nosso planeta, mas está separada da gente. A gente se vê, às vezes, muito menos bicho do que a gente é. E é aí que a gente deixa a nossa intuição um pouco de lado. Por isso que eu falo tanto de mulheres que correm com os lobos, que eu também ainda não li inteiro. Inclusive, depois eu preciso dar um PS sobre umas questões aqui. Mas vamos continuar. Quando a gente se desconecta muito do nosso ser animal, do nosso ser instintivo, fica muito difícil a gente ter uma intuição. E no sistema que a gente vive, na sociedade que a gente vive, cada vez mais vão tentar calar esse lado bicho que a gente tem. Exatamente, o nosso feminino, Bia. Nosso feminino e a nossa ancestralidade feminina. Toda essa... Nós estamos aqui, acho que só em mulheres. Ah, Lucas tá aí um pouquinho. Mas nós mulheres, a gente carrega dentro da gente uma força da nossa ancestralidade muito forte. Todas passadas de útero para útero. Eu considero qualquer mulher, mulher, tá, gente? Tendo ou não útero, isso eu tô falando de outras coisas aqui. A gente recebe as dores que as mulheres da nossa família sofreram, a gente recebe as alegrias, a gente recebe as preocupações. Por isso que no nosso mapa astral a Lua, ela é tão importante, ela é a nossa ligação com a mãe, é como a nossa mãe estava se sentindo enquanto ela estava gestando a gente. Aí independe se você é homem, se você é mulher, você vai sentir aquela energia. Então, a Lua tem toda essa conexão. Essa carta tem várias luas. Ela está falando totalmente de ancestralidade, totalmente de instinto. Sabe, a intuição é igual o bicho quando sente um cheiro a milhões de distância, milhões de quilômetros de distância, e ele sabe que tem uma presa lá. E ele consegue você só vê o narizinho dele se mexendo e ele já sabe que tem um perigo ali na frente. Isso é a nossa intuição. E por que é vantajoso para uma sociedade, para para um sistema, calar a intuição? Porque no momento em que a gente tem uma intuição aflorada, a gente é livre. E uma sociedade livre é uma sociedade que não segue, que questiona. É uma sociedade que quer saber, que quer ir atrás do conhecimento. E cada vez mais livre, cada vez menos submissa. Aí a gente entra num âmbito político, mas tudo é política, né? Tá tudo ligado. Mas é por isso que a gente foi tão oprimida nessa questão da intuição. E homens também. Homens, então, parece que nunca ouviram falar em intuição na vida. E são seres instintivos e intuitivos tanto quanto. Voltando para a carta. O que ela carrega aqui é a sabedoria. Então, a gente tem intuição, sabedoria e a gente tem um pilar preto, um pilar branco. Isso significa um equilíbrio de energia, que é uma pessoa que, para conhecer a fundo a sua intuição, para ter os seus instintos aflorados, você deve conhecer a luz e a sombra. Sempre. Não existe luz se não existe sombra, não existe sombra se não existe luz, e a gente precisa conhecer os dois lados, a gente precisa saber o que é a sombra. Então, até quem trabalha com espiritualidade, eu que falo sobre o tarô, e quando eu dou conselho para vocês e falo, sigam os instintos, sejam positivos, não sei o quê, eu não tô falando daquele tipo de coisa, eu não concordo com o termo positividade tóxica, porque eu acho que positividade não é tóxica, mas eu usaria um termo mais assim, alienação. Então, eu não acho que a gente tem que ser alienado e não saber o que de ruim existe no mundo e na gente mesmo, não é isso. Pra gente realmente atingir um nível de sabedoria intuitiva, a gente precisa saber a sombra, a gente precisa conhecer a sombra também. E a gente precisa acolher a sombra também. Então, esta carta também está falando disso. Semana passada a gente fez eu tirei uma carta de celebração, a gente fez uma live totalmente celebrativa, tinha vinho, tinha isso, porque a gente precisa, para conhecer o máximo da celebração,
a gente precisa conhecer a sombra também. Então, o que eu senti quando saiu essa carta foi que a gente não pode mais deixar que as coisas fluam na superficialidade sem a gente entrar nesse lado profundo de sabedoria, entende? Até agora, enquanto sociedade, a gente está vivendo um processo de pandemia, tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa boa para algumas pessoas, tem gente que tá gostando da quarentena, mas assim, quando a gente olha para o cenário mundial, não tá bom, né? Bom não tá. E a gente precisa olhar para isso, pra gente entender o que tudo isso significa para nossa sociedade, para o mundo, sociedade que eu digo enquanto mundo. O que tudo isso que a gente está vivendo significa, sabe? Se a gente, eu acho que super maravilhoso a gente olhar para esse processo como um processo positivo. É o que eu tô fazendo. Eu tenho o privilégio de poder olhar para isso como uma forma positiva, mas eu também não me dou ao luxo de não entender que o que está acontecendo é um processo de mudança tão assim lá de dentro que é necessário olhar para essa sombra. E é isso aqui que ela veio falar. A gente vai comemorar sim, a gente vai sempre comemorar as nossas conquistas, a gente vai sempre falar de coisas boas, coisas positivas. Eu, pelo menos, eu sempre fui uma pessoa que sempre via a vida por um viés positivo. Às vezes beirei uma alienação? Sim, às vezes beirei uma alienação. Porque vim de uma cidade muito pequena, vim de uma vida muito poliana moça, gente. Muito. E essa poliana moça, ela também não estava conectada com os seus instintos, porque ela estava conectada apenas com o que ela queria ver. Vocês já ouviram uma música da Lily Allen, que se chama LDN, que é London? E que ela tá, tipo, andando, assim, pela rua, toda princesa, como se o sol estivesse lindo, e na verdade na frente dela as coisas estão bem difíceis, assim, e ela não tá vendo. Eu já fui essa pessoa. E também não é bom. Entende? Eu não gosto de ficar absorta em coisas negativas, enfim. Mas eu acho que é interessante saber, é necessário saber. A gente valoriza muito mais a alegria e a luz quando a gente olha para a sombra e entende a sombra, entende de onde que vem aquilo, por que aquilo está acontecendo. A gente precisa entrar em contato com isso. A Papisa, ela tem uma cara, não vai dar para ver porque não foca direito, muito plácida. Ela é muito séria. Ela é o contrário de outras cartas do tarô femininas, que tem uma carta maravilhosa que é a Imperatriz, que ela está grávida e ela está feliz e ela está solar. É uma outra fase da mulher. Essa aqui é uma lua nova. A lua nova a gente não vê ela no céu, ela não reflete o brilho do sol. Ela está escondida. É aquele momento em que a gente se volta e entende quem a gente é, com tudo o que isso implica. Processo de autoconhecimento não é gostoso, né? É um processo de mergulhar bastante nas sombras também. Então, é isso que essa carta vem dizer. Quando ela tem o gato preto, que eu jurava que essa tinha, juro pra vocês, ele fica aqui, o gato preto é a magia. Então, essa carta também fala da nossa conexão com a magia, E a magia não necessariamente ela precisa ser um ritual bruxístico e não sei o que, como os que eu aprendi. Magia tá em tudo, gente. A magia pode ser você fazer um chá para curar sua dor de estômago, isso é magia, entende? Mas é essa conexão com a magia, com os elementos da natureza, com a força que a natureza tem para te mostrar. A própria natureza, ela já prova pra gente que magia existe nos fenômenos que acontecem. E ela prova pra gente a intuição e olhar para as sombras. A gente deixa de observar a natureza, porque a gente vive numa sociedade... Quer dizer, sociedade não. Eu vivo numa cidade agora, que estou em São Paulo. É muito difícil observar a natureza, mas se a gente estiver atento a isso... Os tempos que eu fiquei com os meus pais no litoral e que eu observava a natureza, você entende que você é parte, porque você também funciona daquela maneira, entende? A gente nega muito isso aqui. A Papisa, ela é minha preferida porque ela é a que a gente mais nega. A gente nega os nossos instintos, a gente nega as nossas sombras. A gente não quer olhar, é como se fosse... Ela casou muito com a lua crescente em Escorpião. Para quem não é muito das astrologias, Escorpião é um signo de água, é um dos signos mais densos.
profundos. Então, o lago de Escorpião, ele é fundo. Tem muita coisa lá embaixo. Tem muita coisa. Escorpianos carregam muita coisa dentro de si, muitos sentimentos. Não que eles não processem, eles só guardam para manifestar na hora que tiver que manifestar. Mas é essa energia, sabe? Eu, por exemplo, tenho uma lua em Gêmeos, tudo eu quero falar, eu sou muito ativa, porque eu sou ariana, eu quero falar tal. E eu fui percebendo que eu não tava vivendo os meus processos de fato, porque eu tava muito, deixa pra lá, já passou, vamos, entendeu? Eu não tava me conectando com isso aqui. Nem um pouco. Porque por medo, gente. Alguém me comentou na postagem que eu fiz hoje. Como a gente às vezes não ouve a voz da intuição, porque a gente tem medo que ela esteja certa. E às vezes ela tá certa, e às vezes o certo é, você vai se fuder um pouquinho aqui. Vai doer. Não vai ser gostoso. E aí você fica, não, claro que vai, imagina, isso é bobeira da minha cabeça, eu tô paranoica. E aí você vai, e não é gostoso mesmo, e fudeu mesmo, e errou mesmo, e tudo bem, entende? Tudo bem, porque também nos erros, também nas merdas que acontecem na nossa vida, nas tristezas, a gente também aprende. E eu acho, às vezes, que são momentos que a gente mais se conecta com isso aqui, com a nossa profundidade, sabe? Com quem a gente é instintivamente, sabe? Momentos que te... É doido, porque como a gente vive num lugar agora, assim, que quer apagar os nossos instintos, a gente reconhece os nossos instintos em situações de perigo, por exemplo. Em situações como, por exemplo, você vai ser assaltado. Você tem uma certa reação que você nunca imaginou que você teria. Alguém faz a passagem, você é de surpresa, ali você tem uma reação que você nunca sabe que você teria. Aquilo ali, aquele ímpeto, aquela reação espontânea, aquilo tudo são seus instintos. A maneira de você agir sem pensar são seus instintos. Sabe aquele momento em que você não sabe como agir, você tá meio assim, você não sabe como agir, de repente você vai e faz, você nem pensou direito o porquê que você fez aquilo, e aí de repente você fez, e deu certo, e fluiu. E aí você fala, gente, como é que eu pensei nisso? Eu não sei como eu pensei nisso, eu não sei como é que eu fiz isso, eu não sei como eu vim parar aqui. Eu não sei. Quando você tá perdido, que você começa a virar... aconteceu isso comigo quando eu fui pra França, que eu sempre queria ir. E eu sou muito assim, eu não sou muito boa de planejar as coisas. Eu sabia os lugares que eu queria ver, mas eu não sabia direito onde que era. E aí a gente foi fazer um passeio por um bairro de lá, que é Montmartre, que é onde tem o Moulin Rouge. Eu sabia que eu queria ver o Moulin Rouge. Eu vi onde é que ficava o Moulin Rouge. O resto eu não vi. E eu simplesmente falava, vamos virar aqui, vamos virar ali. E eu dava de cara com todas as coisas que eu queria ver. O que me guiou ali? Foi uma intuição. Até nessas pequenas coisas que é bem banal, na verdade, se você parar pra pensar, até nisso ela te guia. É que a gente não dá bola. Porque como isso é banal, a gente fala, imagina, isso aqui foi coincidência, isso aqui eu dei sorte. Sorte. Precisamos falar sobre sorte também. Quando a gente está conectado e alinhado com o que a gente acredita, com a nossa intuição e com os nossos afazeres, quando a gente faz, e aí acontece alguma coisa muito maravilhosa, a gente fala, nossa, que sorte eu tive. More, não foi sorte, foi competência. Enalteça a sua competência. Enalteça a sua papisa interior que te guiou até ali. Entende? Não deixa na mão de terceiros as coisas. E a sorte está na mão de terceiros. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Pra mim, sorte é quando você ganha um sorteio do Instagram, Mega Sena. Isso é sorte pra cacete. Aí é sorte. Agora, no momento em que acontece alguma coisa que você queria muito, e aí você fala, eu tive muita sorte, só leva pra você que talvez, na verdade, você tenha sido muito mais competente do que você pensou. E talvez você tenha seguido muito mais a sua intuição do que você pensou. Outra coisa que ela traz aqui atrás com esses romanzinhos, ela traz a feminilidade, né? A força feminina, a energia feminina. E esses romanzinhos, eles parecem pepecas. Então, e tem um outro negócio aqui, um outro objeto que não vai dar muito pra vocês verem, que parece, que tem um formato meio fálico. Estamos falando de sexualidade também. A nossa energia sexual, ela está muito ligada a essa bruxona, né? A essa intuição. Oi, Fran! Chegou!
ela tá muito ligada a essa coisa que a gente nega na gente. A esse instinto animal que a gente nega na gente, principalmente mulherada. Homens têm um desequilíbrio, porque os homens, na verdade, eu tenho certeza que se fosse deixar pra eles mesmo assim, sem ser um negócio social e tal, não sei se eles ficariam tão sedentos, né? Aí quem fica sedento desse jeito teria que ser tratado porque o negócio não é certo. Agora, do mesmo jeito que eles estão tendo que entender que esse instinto sexual deles talvez não seja instinto, talvez seja uma coisa imposta, nós estamos tendo que entender que nós temos instinto sexual. A gente é sexual. E sermos mulheres sexuais nos conectam com a nossa intuição, com a nossa bruxa interior, com a nossa deusa interior, com a nossa... Enfim, semana passada a gente falou um pouco sobre sexualidade da Vênus, né? E aqui eu tô falando de energia sexual também, desse lugar que a gente não quer assumir que a gente tem. De sentir cheiros, de sentir gostos, de ser bicho. A gente também é bicho. Tô falando... Gente, né? Estamos aqui com bom senso. Não é aquele bicho que sai aí fazendo merda. Não. Tô falando da gente se libertar de coisas que talvez a gente não quisesse sentir e que a gente se impedisse de sentir por achar que aquilo não era digno de uma mocinha. Mas é. Porque uma mulher... Isso é uma mulher, gente. Isso é uma mulher. Plenamente uma mulher. Com todo... É pura. Essa energia é feminina, tá? Então, assim, não é tanto uma mulher, porque uma mulher tem energia feminina e masculina também. A papisa, ela é o feminino, o yin, a energia yin potente. Dito tudo isso sobre a papisa, quem chegou agora vai ficar salva, tá? A live ainda eu vou... Ainda não sei se vai pro YouTube ou se vai ficar aqui no Instagram. Ainda estou nessa dúvida, mas salva ela vai ficar. Dito tudo isso, como é que a gente entende quando é intuição, quando não é? Cara, essa é a coisa mais difícil que tem. Porque a gente não é essa energia pura, a gente não é esses instintos de uma maneira pura, a gente não é, a gente simplesmente tem dificuldade de acessar isso, porque a vida inteira a gente não acessou. Talvez a gente tenha acessado quando a gente era muito criança, que é aquela tal da primeira infância. Oi, Carol! Que a gente consegue acessar de uma maneira pura os nossos instintos e quem a gente é e o que a gente quer. Talvez ali a gente consiga acessar fácil a nossa intuição. Agora, quando a gente vai crescendo, existem coisas que a gente vai embutindo na gente e que vão calando a nossa intuição. E a gente vai confundindo a intuição com a paranoia. E aí é que o negócio fica doido. Porque como é que a gente difere essas duas? Eu indiquei, tem no grupo lá do Telegram, um podcast da Mirella Floren com a Obvious, que a Mirella é uma taróloga maravilhosa que eu sigo, acompanho e aprendo muito. E ela estava explicando essa questão da intuição com a paranoia. O que pra ela, como que ela difere? Porque vai de cada um. Teve uma situação com uma amiga minha que ela estava falando que ela estava tendo uma intuição X e eu falava pra ela, amiga, isso não é intuição, isso é paranoia. E ficamos nesse embate até que no final era a intuição. Eu, que estava de fora, estava enxergando como sendo paranoia devido ao histórico. Ela, que estava de dentro, ficava, amiga, eu tô sentindo que não é. De qualquer forma, eu falei pra ela, segue o que você tá sentindo porque eu tô de fora. Oi, Cá! A Carol chegou. Então, assim, não cabe ao outro falar pra você se a sua intuição tá certa ou não. Cabe a você. E aí é que o bagulho fica louco. Porque quando a gente tem um terceiro para nos validar, é muito mais fácil a gente seguir um caminho. Quando alguém fala vai por ali, é muito mais fácil. Por isso que muita gente busca todos os tipos de ajuda aqui no processo de autoconhecimento, que seja a nível, não sei como é que eu falo isso, que seja tipo um oráculo. O tarô, a numerologia, registros acásticos, não é um registro acástico não é oráculo.
mas responde algumas perguntas. A gente tá sempre procurando respostas para as nossas perguntas, né? Porque a gente sente que a gente não pode guiar sozinho. Eu, como pessoa, eu ainda não me intitulo taróloga, porque eu ainda estou, né, em processo. Mas como pessoa que lê tarô, eu lhe digo, quando estou lendo tarô para você, eu, na verdade, sou apenas um canal do que você tá sentindo. Tem uma leitura que é a leitura dos chakras, são os seus chakras, entende? Então, na verdade, a resposta não tá na gente. Não tá, tem vezes que eu leio um tarô, aí dá um tempinho a pessoa já quer fazer de novo. Dá um tempinho a pessoa já quer fazer de novo. Gente, não. Por quê? Porque a gente precisa exercitar a nossa autonomia. A gente precisa saber ouvir o que é a nossa intuição. O oráculo vai te dizer? Ele vai. Principalmente se for um Lenormand, que é o baralho cigano. Ele é fofoqueiro. Ele vai te dizer. Ele vai te dizer exatamente o que é. Mas você é livre. Você é um ser livre. Você é um espírito livre. E se você muda de ideia, de opinião no meio do caminho e aquilo que o tarô leu se transforma junto. A cada escolha que a gente faz, a gente abre novas possibilidades. Então, você transformou, só que você continua presa naquilo que te falaram. E aí você já mudou de caminho, você já seguiu a sua intuição para outro lado, mas você tá presa naquilo que te falaram, porque você pensa, eu acho que é desse jeito, eu acho que eu quero fazer isso, mas o tarô disse que eu não deveria, o tarô disse que eu deveria fazer aquele outro. Muito cuidado com isso, porque quem mais sabe da gente é a gente mesmo quando estamos conectadas. Claro que existem momentos em que a gente toma atitudes equivocadas, e eu não acho que isso é ruim. Eu acho que quando a gente toma atitudes equivocadas, é momento pra gente entender o que a gente não quer, entender o que é errado pra gente, entender as nossas sombras também, entende? Às vezes, pra gente se conectar com isso aqui, a gente tem que fazer cagada, a gente tem que fazer merda, a gente tem que errar, a gente tem que ir pro fundo, como o bom escorpião que eu falei pra vocês. Às vezes a gente precisa disso. Então, às vezes a gente precisa ignorar por exemplo, algumas vezes quando eu era mais nova, minha mãe falava, não vai lá, que isso não é legal, não faz isso que isso não é legal. Uma vez eu cheguei pra ela e eu falei, me deixa bater a cabeça no poste e ver que é poste. Eu preciso. Porque eu precisava saber quanto doía aquilo. Eu precisava saber quanto doía em mim o poste. Na minha mãe doeu de um jeito. E em mim, quanto é que dói? De repente, é aquela prepotência adolescente também de falar, em mim não vai doer. Doeu, mas eu sei agora como que dói. Eu não me poupei de sentir a dor. Minha mãe tentou porque mãe tenta mesmo, né? É lindo. Mas a gente precisa também disso, sabe? Quando a gente mergulha assim na gente, que a gente vai vendo os caminhos que a gente percorreu que não foram muito certos, na hora dói a gente olhar pra isso. Porque são momentos que a gente sabe que a gente negou ela. A gente sabe que a gente negou, porque lá dentro a sua intuição tava assim, fia, vai não? Vai não? Tem certeza? Vai não. Aí você tá, não, eu vou, não vai dar nada. Vixe, imagina, não vai dar nada. E dentro de você, a que sabe, tá, eu acho melhor você não ir. E você vai, e aí você vê que é cagada porque você ignorou isso aqui. Mas tudo bem. Porque aí você viu que era cagada, você não vai fazer mais. Então, entendem? É muito... Quando a gente entra... Deixa eu só ver. A gente se apega às ferramentas divinas como se fossem divindades em maior ou menor escala. Isso é religião? Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. A gente acaba se apegando. E teve uma época que eu também me apeguei. Eu ficava olhando... Eu queria ver mais coisas do meu mapa. Eu queria tirar tarô pra mim toda hora. Eu queria... Até que eu falei, parou. Eu também preciso deixar a vida acontecer. Eu também preciso exercitar o que é que eu estou sentindo. O que é a minha intuição. Quando alguém vem pra mim e fala assim, eu tô com uma intuição muito forte que eu deveria fazer isso, mas eu queria ler tarô pra ver se eu deveria. Eu falo, deveria, faça. Não precisa do tarô. Porque você sabe. E quanto menos apegado a gente quiser ficar, quanto menos apegado a gente ficar às ferramentas, mais autonomia a gente tem. As ferramentas, elas têm que ser uma coisa de ajuda, de guiança, de...
o momento em que de repente a gente quer se conectar mais, a gente precisa de uma luz, é natural e a gente precisa mesmo, às vezes a gente não tá conseguindo enxergar, às vezes tá tudo muito nebuloso e a gente quer que alguém desenhe. O tarô é um desenho, ele está desenhado na sua frente, não tem como negar. Então eu sou super a favor, eu amo, como vocês sabem, mas eu acho que a gente precisa usar isso como ferramenta pra gente se conectar cada vez mais com os nossos próprios instintos e com o que a gente quer pra gente mesmo. Tá bem? Dito isso, existem várias ferramentas que a gente... Apego, exatamente, apego. Apego é outra coisa que impede a gente de seguir a nossa intuição. Por quê? Porque a gente fica assim... Eu faço isso, tá? Quer dizer, fazia, porque agora eu estou trabalhando a semântica e deixar isso no passado. O que eu fiz? Eu tava sentindo dentro de mim que o meu caminho ia mudar, que eu tinha que seguir um caminho, que eu tinha que aparecer uma oportunidade pra mim e dentro de mim ficava, segue isso, segue isso, segue isso. Eu segui, só que, gente, doeu. Doeu seguir minha intuição. Doeu tanto, por quê? Porque eu tive que desapegar de crenças, de coisas que eu queria, de coisas que eu gostava, de um caminho que eu acreditei pra mim. Eu tive que fazer viver um luto de uma história que eu construí na minha cabeça, que eu achei que ia dar certo, que eu achei que ia prosperar, pra finalmente seguir o que a minha intuição tava falando. Então, nem sempre seguir a intuição é gostosinho. O processo de autoconhecimento não é gostoso, dói. Por isso, teve uma mensagem que eu recebi aqui. Peraí, porque a ideia do tarô é orientar, não devemos nos prender aos acontecidos saídos por ele. Exatamente, Ká, exatamente. E às vezes, por exemplo, você tá num... Esse ano, eu até falei pra Carol isso, esse ano pro tarô é excelente. Segundo o tarô, esse ano é perfeito, esse ano é ótimo. Segundo todos os oráculos, esse ano é incrível. Tá sendo incrível? Tá sendo difícil. Olha essa pandemia, olha esse governo, olha esse tudo. A gente fica, Jesus, E como que o tarô falou que esse ano é maravilhoso? Como que os oráculos dizem? Porque segundo a espiritualidade, é um processo que nós devemos passar e que vai ajudar a gente a evoluir. Então é extremamente positivo. Vocês entendem? Que loucura! Isso, então às vezes o tarô mostra lá um negócio positivo pra você e na sua vida, na verdade, acontece uma coisa muito difícil que lá na frente você vai ver que é positivo. E o tempo de maturação disso, de você entender que é positivo, é difícil. Não é simples. Por isso é bom você se questionar. Exatamente. Eu recebi uma mensagem aqui que eu tinha postado o lance lá da crise com o teatro e tal, aí alguém me falou, acredita no que você prega, que o que é seu tá guardado, que, né, o tempo das coisas e tal. E eu acredito muito no que eu prego, mas a gente também, eu quero sempre deixar muito claro aqui pra vocês que trabalhando com espiritualidade, com tarô, trabalhando com arte, trabalhando com qualquer coisa, a gente não tem como ser o tempo inteiro luz. Tempo inteiro aceitar as coisas do tipo com alívio e falando, isso é melhor pra mim, eu aceito plenamente. Não, gente, é aquele negócio. Confio, como que é? Aceito, confio, dou uma surtada e agradeço? Exatamente, eu confio que é o melhor pra mim, mas eu não vou surtar? Eu vou ficar puta, eu vou ficar mal, eu vou ficar chateada, eu vou achar que acabou o mundo, eu sou dramática, eu vou escorrer na parede. Porque eu sou um ser humano e não é porque trabalho com coisas... Eu acho até... Eu nem sei com o que eu trabalho. Mas não é porque eu trabalho com a arte e com o tarô, porque eu nunca falo trabalho com a espiritualidade, porque eu ainda não estou nesse patamar de me sentir segura pra isso. Eu também estou vivendo no processo. Vocês estão fazendo parte de um processo pra mim aqui, que é uma reconexão com isso aqui muito forte. Vocês estão vendo isso ao vivo e em primeira mão, meus queridos. Isso aqui, essa minha conexão com a minha papisa, por isso que ela é a minha carta preferida, porque desde que eu comecei a estudar a espiritualidade, ela anda comigo, porque para me lembrar que eu preciso me conectar com ela. E não é fácil, tem vezes que eu derrapo ali, por isso que eu ainda não consigo afirmar trabalho com espiritualidade, porque estou no processo, tá? Estamos juntos aqui, juntas no caso, que a maioria é mulher, estamos juntas nesse processo.
E justamente por isso, existem coisas que me feriram, existiram coisas que eu fiquei muito triste, que eu fiquei puta mesmo. E, gente, eu sou ariana. Eu sinto muita raiva às vezes. Eu fico puta assim. E eu acho que isso é muito natural, sabe? Eu acho que a gente precisa honrar as nossas sombras também. Quando a gente honra as nossas sombras, honra o que nos fez mal, sabe? Eu sempre tentei lidar com o mundo de um jeito assim. Eu não vou, como eu disse pra vocês no começo, nem vou olhar pra isso, nem vou olhar pra aquilo. E não adiantou, chegou no final eu tive que olhar e doeu muito mais porque eu não queria olhar antes. Então, conexão com isso aqui, tadinha, com ela, maravilhosa, é uma das coisas mais preciosas que a gente pode fazer pra gente. E demora pra gente confiar. Que nem eu falei pra vocês, eu vou contar pra vocês agora. Às vezes é bom ficar puta e gritar. É muito bom! Eu sou super a favor de ficar puta às vezes, gente. Não tem como. Não tem como. Peraí. Nossa, o café já tá gelado. Eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive. Que eu contei bem... bem por cima nos stories. Que é a minha experiência de receber mensagens. Então, vamos lá. Eu sempre senti que eu tinha uma conexão, como eu disse pra vocês, com a França, muito grande, e eu nunca entendi, eu achava que era um negócio assim de, legal, ela gosta da França, sabe? E eu consegui, ano passado, ir pra lá, batalhei bastante por isso, fui, cheguei e realmente senti, eu falo que batalhei bastante porque eu demorei muito tempo pra ir, muito tempo, eu fiquei... Sei lá, gente, aí também que eu falo que a papisa age, que a intuição age, porque aconteceu no momento que tinha que acontecer, aconteceu quando as mensagens começaram a chegar pra mim. E elas chegaram de um tipo, vai minha filha, anda. Fui, quando eu cheguei lá, eu senti realmente uma conexão fora do normal, eu senti que eu tava em casa. Além de todas essas sensações, estou falando isso bem na hora que a B chegou. B maravilhosa também se conecta bastante com lá. Além de tudo isso, que tipo, de sentir que eu cheguei em casa e é uma sensação muito forte, eu tive umas experiências que foram. Quando eu te conheci, achei que você era francesa. Ai, amo! Sou brasileira. Mas eu fui já francesa. E é isso, entendeu? Eu comecei a receber mensagens da minha ancestral, através de pessoas próximas a mim que têm conexão espiritual, através de sonhos e através de... Primeiro, tudo começou com um sonho que eu tive com Santa Sara. Quem falou pra mim que era Santa Sara? Ananda. Aí vamos entrar nesse lance da bruxona, da intuição, que tem tudo a ver com isso aqui. Interpretação de sonho é um negócio muito doido. Eu tive um sonho nada a ver com uma festa, que tinha uma médium no meio da festa e que essa médium recebia uns espíritos e que eu não podia olhar, eu só podia olhar se eu falasse uma coisa que era tipo, vai lá pra trás, Sara. Aí eu acordei e falei pra Ananda, olha que sonho bizarro, o que é vai lá pra trás, Sara? Aí a Ananda falou, tem Santa Sara Kali. Pronto, gente. Aí fui pesquisar sobre Santa Sara Kali. Desde então, Santa Sara está no meu altar, porque assim... Muitas coisas. Nesse mesmo sonho, eu tinha sonhado que eu estava na França e que alguém colocava um véu na minha cabeça. Santa Sara é conhecida porque ela prometeu que se ela, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e todo mundo que estava no barquinho chegassem a salvo em algum lugar, ela sempre vestiria um véu. Eles chegaram a salvo no sul da França, num lugar que hoje se chama Saint-Marie-de-la-Mer, que significa Santas Marias do Mar, e Santa Sara sempre vestiu o véu. Além desse sonho, uma pessoa muito próxima a mim, querida, assim, que me conhece pra cacete, recebeu uma mensagem de que eu realmente tenho uma conexão com a minha ancestralidade, sou uma das minhas ancestrais, aqui, em 2020, sou uma das minhas ancestrais lá de trás, e me deu algumas informações, mas informações picadas, me deu uma palavra, assim. Eu fui pesquisar essa palavra que não tinha nada a ver. Eu achei um vilarejo na França, não era nem um vilarejo, era um povo, na verdade, na França, na época da Inquisição, que foi perseguido e todos eles foram
mortos na fogueira. Porque eles praticavam um cristianismo diferente do cristianismo original. Eles se chamam os cátaros. Cátaros. Eles praticaram isso e aí todos eles foram mortos no mesmo dia. Salvo algumas pessoas porque eles faziam missões, eles eram missionários. Então pode ser que tenha sido esse o meu destino, porque dentro de tudo isso, eu tive um sonho muito real daqueles que a gente quase vive, que eu estava para ser queimada na fogueira, perseguida pela cidade, e eu não fui queimada porque eu estava grávida. E é real, as mulheres que estavam grávidas, elas não eram queimadas na fogueira. Depois eu descobri isso depois do sonho. Enfim, gente, entende? São muitas coisas. E eu tava como? Imagina, isso é só um sonho. Imagina, isso não é nada. Imagina, que? Você acha? O que eu tava fazendo aqui, ó? Negando. Mas resolvi parar de negar e falei, ok, isso é alguma coisa. Esse sonho é alguma coisa, Santa Sara é alguma coisa. Esse povo é... Quando eu falei do povo pra pessoa que me contou... da mensagem que ela tinha recebido pra mim, ela se arrepiava inteira. Quando eu contei pra minha terapeuta holística, né, eu tenho 2 terapeutas, ela se arrepiava inteira. Eu falei, gente, que loucura. E eu mesma, gente, com dificuldade de aceitar. Olha que loucura. Até que Inara está dormindo sono, só beleza. E me veio uma palavra no sonho. E eu acordei, peguei meu celular e escrevi a palavra. E eu fiquei... Nunca tinha feito isso antes. Nunca acordei pra escrever nada, gente. Meu sono é um negócio muito... Eu nunca acordei e fiz isso. Eu acordei que eu não conseguia nem abrir o olho. Eu só escrevi e joguei o celular. Acordei e fui ver o que era. Joguei no Google. Confesso que a primeira coisa que apareceu, porque eu escrevi... com uma grafia errada, foi um negócio pornô. Aí eu fiquei tipo, gente, não é isso. Aí a vozinha, coloca um I. Aí eu coloquei um I. A primeira coisa que apareceu quando eu coloquei um I foi uma rua na França. E assim, eles me deram a grafia quase certa para eu pesquisar no Google, porque eles me deram uma grafia com 2 S's. E porque quando você coloca a palavra com um S só, o Google corrige, te dá uma outra coisa e eu nunca acharia. Então, eu ainda escrevi a palavra com 2 S's. Eu vi a palavra com 2 S's. Então, assim, gente, a primeira coisa que apareceu, eu olhei, eu vi a rua na França e entendi tudo. É na mesma região que aquele povo foi queimado, é na mesma região que aquele povo existiu. Enfim... Tá tudo se conectando e eu ainda tenho muita coisa pra descobrir dessa história. Tô dizendo isso porque eu falei isso bem breve pra vocês nos stories, mas é uma história que eu também tô investigando. Trago cenas dos próximos capítulos pra quem se interessar. Mas eu tomei um sacode do universo. Isso é um sacode. Querida, vamos trabalhar. E não é trabalhar, para trabalhar sua intuição, não necessariamente você precisa ir trabalhar num centro, trabalhar mesmo assim, trabalhar com tarô, trabalhar com astrologia, depende muito da sua vertente, cada um sente de um jeito. Eu tô recebendo esse chamado, eu preciso resgatar essa mulher que viveu na época de Inquisição, provavelmente sabia muitas coisas, e tarô também é uma coisa muito francesa. Por isso até que eu tenho uma facilidade, eu abro e o negócio simplesmente sai, eu não sei dizer, eu falo o que vem. É a minha intuição dizendo, cara, o seu caminho tá se alinhando. Ouçam as coisas, sabe? Com responsabilidade com vocês mesmos, porque eu acredito que a gente precisa estar aqui. Se isso está me vindo, é porque eu tive autorização para eu entender algumas coisas da Inara. Acredito muito nisso, porque eu precisava desse choque, desses tapas, para eu me conectar com a minha intuição, para eu entender que era a minha intuição. E por isso que eu tô falando para vocês, entendam antes que é a intuição de vocês, sabe?
Realmente confiem quando os instintos vierem. Mesmo que vocês não ajam no momento, mesmo que vocês sintam que precisa de um tempo, vão anotando. Vão anotando. A gente tem que ter esse equilíbrio entre estar aqui no presente, no 3D, na Terra, com os pés no chão, porque isso é extremamente necessário, e seguir a nossa intuição. É muito complicado a gente só falar em abrir terceiro olho, porque quando a gente abre isso aqui, a gente vê tudo. E às vezes não necessariamente a gente realmente precisa viver com isso aqui aberto completamente, porque não vai ser fácil, não vai ser gostoso. A gente precisa do pé no chão. Essa é a nossa vida agora. Essa é a minha vida como Inara. Essa é a vida de vocês, como o nome de vocês, como cada um de vocês hoje. Se vocês recebem mensagens de como era antes, é para trazer para hoje. Não para querer voltar. Não para ficar lá atrás. É para trazer para cá. É para usar como ferramenta. Dito tudo isso... Deu até um... Eu não ia contar essa história, mas eu estou aqui com papisa e com uma ametista maravilhosa virada pra mim e comecei a soltar essa história. Então eu acho que de repente possa servir de incentivo para as pessoas, que eu recebi mensagens no meu inbox falando que serviu de incentivo para as pessoas. Nem estamos... Exato, Fran. Às vezes a gente não tá preparado para abrir o terceiro olho porque é muita coisa. É muita... E, gente, é tudo aos poucos. É tudo aos poucos. Como é que a gente quer sair de uma sociedade tão... Que travou tanto a gente, principalmente... Não principalmente mulher, não. Todo mundo. Que travou tanto a gente de se conectar com os nossos instintos e de repente já abrir o terceiro olho. A gente não vai aguentar. De repente já ficar super conectado. Não é assim. A gente precisa respeitar o nosso tempo. Respeitar o nosso tempo, respeitar as nossas sombras. Então, seguir a intuição, estar conectado, não é necessariamente só ser good vibes e luz e não sei o que. Às vezes não dá e tá tudo bem. Não pensem que quando vocês estão com uma vibração baixa, vocês estão desconectadas do divino. Não. Não existe isso. Claro que a gente não pode descer demais a vibração, aí o negócio fica estranho, mas eu tô falando do equilíbrio. Tô falando de quando a gente só não tá se sentindo bem, ou tá com raiva de alguma coisa, ou de alguém, ou não consegue perdoar. Eu me questiono muito dessa questão do perdão, porque a gente tá aqui no 3D. E aí o trabalho é intenso. E o trabalho é intenso pra gente se conectar. O que eu quero dizer é... Aproximem-se da papisa de vocês com calma. Conversem com ela com calma. Deixem que ela fale e escutem. Porque ela vai falar. Vai chegar aquela voz suave dentro de você e você vai saber que quem está falando é alguém que sabe. Ouça com calma. Não necessariamente siga o que ela diz na hora, porque às vezes você não está preparado para isso. Mas ouça. Uma hora vai fazer sentido. Anota se quiser. Não sei. Mas deixa que ela venha. Uma forma boa de fazer isso é a ametista. Eu tô fazendo um curso de cristais, eu tô passando aqui um conhecimentinho pra vocês. A ametista é uma pedra que conecta bastante a gente com a nossa intuição. Então, se vocês tiverem uma ametista, ter ela sempre por perto é bom quando você tá trabalhando a sua intuição. Não me vai já colocar a bicha no terceiro olho, apontada pro terceiro olho e que... Não, vamos todo mundo com calma. Vamos lá. Precisamos ter um domínio bom de luz e sombra. Exatamente, Fran. Ai, que massa! Descobriu Santa... Eu não sei seu nome, porque tá amiga das águas. Maravilhosa. Descobriu Santa Saracalha esse ano. Eu descobri ano passado. Ela tá comigo desde então. Exatamente, o perdão vem, exatamente. Mas a gente também não pode se forçar a nada. E é isso. É tudo... Ter uma vida mais conectada com a papisa, com o feminino, com o yin, é um pouco daquilo que a gente falou na live passada. É entender o ritmo. A intuição, ela vem quando a gente não força.
Às vezes a gente fica assim, eu quero entender, eu quero ver, eu não sei por que isso está acontecendo, eu não estou conseguindo entender por que isso está acontecendo. E a gente fica fritando o nosso cérebro para tentar entender todos os caminhos que a gente tomou para chegar até aqui e por que aquilo está acontecendo. A gente está agindo, como a gente falou na live passada, de uma maneira muito yang nisso. Né? A gente quer entender, a gente quer soluções por A mais B. Eu quero matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Quanto mais a gente forçar, apertar e se cobrar, menos a gente vai se conectar com essa voz interna. Tudo leva tempo, gente. Se vocês não conseguem ouvir hoje, não é pra ficar, eu sinto que eu não tô conectada com a minha intuição, eu sinto que eu não consigo. Tá tudo bem. Ninguém é menos evoluído porque hoje não tá conseguindo se conectar com a intuição. Os aprendizados que essa desconexão vai trazer vão te levar a chegar mais perto dela, porque você vai buscar a conexão. Se vocês estão aqui me ouvindo falar, vocês se interessam por isso, vocês já buscam isso, ou já têm essa conexão. Eu, no momento em que eu entendi que eu precisava me conectar mais com a minha intuição, as coisas começaram a mudar e eu comecei a diferenciar. É aquilo que, né, eu aprendi com a Nanda depois que ver não dá pra desver. Não dá, porque no momento que você botou os olhos nela, você viu que ela tá ali. No momento em que você viu que ela está ali, ela olhou de volta pra você. E agora você não vai conseguir fingir mais que ela não existe. Enquanto você tava aqui olhando pro horizonte e ela tentando falar aqui e você não olhando pra ela, tava tudo certo. No momento em que os olhos viraram e vocês trocaram olhares, aí não dá mais. Vamos ver. Ai, França, maravilhosa. Obrigada. Ai, que incrível, Carol! Gente, a filha dela chama Melissa Kali e teve um batizado cigano. Amo, eu tenho um guia cigano maravilhoso e uma guia cigana. Gente, incrível. Evolução não é só ser, temos que buscar. Tipo, quando você dá um passo, já não está no mesmo lugar. Exatamente. Exatamente. Se vocês tiverem qualquer pergunta, coisa pra falar, vamos mandando. Eu fiz uma playlist no Spotify da Papisa, para quem quiser se conectar. Uma forma muito potente disso é ouvir sozinha, meditar, dançar sozinha. Eu vi que dia 2 começa, com a Morena do Dança Medicina, vai começar um movimento do Plantar Sua Lua, que aí entra uma conexão forte aqui também, gente, que é... Eu nunca fiz, tá? Mentira, eu fiz uma vez só, mas não como ritual. Ainda não sei direito o que é isso, não posso falar, mas tô pensando em acompanhar pra saber, porque essa conexão com o nosso ciclo, com o nosso sangue, também ajuda muito nós mulheres a nos conectarmos mais com a nossa intuição. Eu queria até saber mais sobre... Porque eu sou muito... Como eu sou mulher e eu gosto desses assuntos nossos, eu me aprofundo muito mais nisso, mas eu queria também entender como esses rituais e esses processos nos homens, sabe? Porque eu acho que cada vez mais eles precisam também, assim como a gente, dessa conexão pra gente melhorar enquanto sociedade, né? Pra gente ser uma sociedade de pessoas mais conectadas, mais livres. É isso também, né? Que eu falei no início. A gente se liberta quando a gente se conecta, porque a gente se torna realmente responsável por aquilo que cativas. Não, também por aquilo que cativas. Responsável por nós mesmas. Eu brinco que eu sou uma espiritualista existencialista. Para quem não conhece, é uma vertente da filosofia, o existencialismo, do Sartre, que era o companheiro da Simone de Beauvoir, e que ele não acreditava em Deus, e que ele acreditava que nós somos únicos e exclusivamente responsáveis por nossas ações, por nossos atos e por tudo o que acontece em volta. E aí eu brinco que eu tenho a espiritualidade que eu acredito sim que me guia, mas ao mesmo tempo eu sou um pouco existencialista, porque eu acredito que nós somos responsáveis. Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui uma vez de uma fala do filme Viver a Vida, do Godard, que eu já acho que coloquei lá no canal do Telegram, um filme que eu amo, e que tem uma cena que ela fala isso sobre a autorresponsabilidade, que às vezes a gente esquece que a gente é responsável, mas a gente é. Vou deixar nos stories depois esse texto para vocês verem.
E trabalhar com a intuição é aceitar também a nossa responsabilidade das coisas, sabe? É aceitar que a gente tá no comando. Isso às vezes não é muito fácil. Vivre sa vie, isso mesmo, Hazel. Eu amo esse filme, eu amo todos dele. Mas é exatamente isso. Sejamos responsáveis por nós mesmas, nós mesmos. Sejamos livres e que a gente respeite o nosso tempo de conexão. Se não for agora, se agora tá difícil, se agora não tá gostoso, é porque agora não é pra ser. E é um papo bem clichê, bem, né? Mas é o que é. Eu vivi algumas situações que eu fiquei super mal, que algumas coisas não fluíram, não deram certo. Além das que eu contei aqui pra vocês, mas várias coisas, vocês também, a gente é assim. E que de repente lá na frente você foi ver e falou, nossa, na verdade esse caminho que eu tô seguindo é muito melhor. Uma vez eu tive uma proposta de trabalho e eu fui pra Argentina. Eu tava vivendo o sonho da minha vida, eu achava, e cortaram, me demitiram. E eu lembro de entrar numa igreja que tinha do lado do alojamento e chorar muito, perguntando por que aquilo estava acontecendo comigo. Bem dramática, mas é porque eu realmente queria muito aquilo. Voltei pro Brasil. A Carol, não sei se ela ainda tá aqui, me chamou para fazer parte da companhia de teatro dela. Entramos em cartaz, conheci mais a fundo Carol e Vicky, que são uma das minhas melhores amigas, irmãs da vida, minhas parceiras de vida. Então, assim, é o rumo das coisas, né? A gente também precisa, como eu disse ali, ó, beirou espiritualista existencialista agora. Às vezes a vida ruma, sabe? A gente pega uma correnteza ali e o negócio vai um pouquinho pro outro lado. Mas se a gente vai remar a favor e seguir o que ela está propondo, é responsabilidade nossa. Godai demais mesmo. Ai, linda, obrigada. Mulher, eu sou a rainha do drama. Drama queen total. Às vezes faço uns dramas aqui que a Nanda fica, meu senhor, a minha mãe e meu pai, eu sou ariana, minha mãe é libriana, meu pai é capricorniano. Os dois ficavam tipo, Jesus, o que acontece com essa menina? Eu, dramática demais, sempre, escorrendo pela parede. Então, os meus textos, faz tempo que eu não posto minhas poesias aqui, mas se vocês lerem minhas poesias, vocês vão falar quem é essa pessoa. Eu vou dar, inclusive, um nome pra minha poetisa, porque ela é um pouco à parte, sabe? Ela é uma coisa que vem da minha intuição, que vem simplesmente, eu deixo ela fluir. E menina, ela é lá de 1800, dramática que vocês nem imaginam. Exatamente, bem, exagerado que somos. O rumo dos ventos. Oi, Alan. É isso, gente. Eu sou atriz, pois é. Imagina que ali eu consegui dar vazão um pouquinho mais pro meu drama. Inclusive, sempre me considerei uma atriz mais dramática do que cômica. Por quê? Porque a pessoa gosta mesmo, Sempre apanhei, morri nas peças que eu fiz, era esse nível. Mas obrigada pela companhia de vocês. Eu amei estar aqui, amei essa conversa. Vou deixá-la gravada. Vamos fazer mais vezes, sempre. Grata pela presença, pela troca. Vocês não têm noção como me faz feliz, de verdade. Eu sinto que cada vez mais eu encontro o meu lugar no mundo. E eu calo a vozinha que é contrária a essa aqui, que diz que pra que você vai falar disso? Ninguém vai querer ouvir. Pra que você vai trazer isso? É porque aí é a voz essa é a voz da paranoia. Não faz isso não. Pra que você quer fazer isso? Pra que você quer fazer isso? Não. Porque eu quero. Porque simplesmente o meu movimento, ele se faz. Eu simplesmente monto o negócio aqui e eu dou play. E aí, de repente, eu olho pra câmera e começou. E aí eu fico, é isso. Eu deixei ela me levar. Várias vezes eu tô fazendo esse exercício. Calar um pouquinho o que não faz sentido e deixar ela me levar. E façam esse exercício também. E me contem, a gente vai conversando. Oi, Maria, que bom, obrigada, que bom. Tá assim, acabou de entrar e já tá acabando. Mas eu vou deixar salva, gente. Acho que eu vou deixar essa aqui no IGTV mesmo, porque quarta-feira que vem reestreia o meu YouTube
com o meu primeiro vídeo já tá prontinho às 10 da manhã. Então quem ainda não se inscreveu, tem um link na minha bio para se inscrever. E a gente vai estar agora em vários canais. Daqui a pouco tem podcast, se a deusa quiser e eu conseguir me administrar. E é isso, tá bem? Um beijo! Grata demais por vocês estarem aqui, vocês são incríveis. Beijo, Taz!